Eu desisti do meu trabalho depois de descobrir essas duas coisas que mudaram a minha vida para sempre. Muitas vezes a gente conversa aqui sobre esses temas e as pessoas descobrem, né, o que eu fazia. Principalmente quem acompanha o canal desde 2019, me via viajando aí para Los Angeles, para diversos lugares com praia e etc. Quando eu ainda trabalhava com publicidade. Lá no final de 2018 eu larguei esse trabalho que me deixou conhecido e depois arrumei um outro trabalho, né, lá numa agência em São Paulo, onde eu fiquei até meados ali da pandemia e decidi, de uma vez por todas, nunca mais voltar a trabalhar como executivo. E as pessoas me perguntam o que fez eu tomar essa decisão, já que eu era um profissional extremamente bem pago. Eu ganhava aí mais de 6 dígitos por mês. Sim, eu cheguei no pico ali do que um executivo consegue chegar no Brasil. É claro que tem executivos que ganham bem mais do que isso. Eu já falei aqui várias vezes, né? As pessoas falam, CLT ou quem trabalha para os outros não enriquece. Isso é mentira. Eu construí boa parte do meu patrimônio. Você consegue ver lá nesses vídeos mais antigos. Eu investi no 80 mil, 60 mil, 50 mil. Uma pessoa que investe esse valor, obviamente, vai enriquecer, né? Eu consegui construir esse patrimônio, comprei várias coisas e vivi, né? Viajei para o mundo todo com o meu salário de executivo ali. Então, se não foi a remuneração, o que me fez, né? Deixar de querer ser um executivo, deixar de construir carreira, poder, quem sabe, um dia assumir um cargo numa dessas empresas da B3. Eu vou conversar um pouquinho mais da minha experiência pessoal com você e quem sabe, né? Isso aqui sirva para alguém, não tenho certeza que vai ajudar, não tenho certeza que isso é o que você está procurando, até porque a minha carreira ela foi muito diferente do que acontece para a maioria das pessoas. Eu consegui ter sucesso profissional ainda muito jovem, muito por conta de ser muito ligado à internet, do que eu fazia ser muito escasso no Brasil, mas eu sei que independente disso, o sentimento, ele talvez seja o mesmo para você e para mim, né, naquele período ali. Então, para vocês que não me conhecem, nunca viram um vídeo de como eu fiquei milionário aqui, eu comecei a minha carreira bem cedinho, né? Assinei minha carteira de trabalho com 16 anos e depois fui estagiário de um jornal e cheguei até a ser diretor desse jornal. Por conta disso, eu chamei a atenção de outras empresas que tiveram interesse em me contratar. Acabei escolhendo uma empresa bem pequenininha para entrar, essa empresa cresceu, eu continuei sendo executivo ali. Dava palestras em diversos lugares, em outros países também, sobre isso, né? Sobre internet ali, sobre como crescer na internet. Então, eu já tinha uma experiência com o YouTube, tinha uma experiência com sites, eu fiz uma carreira ali baseada em SEO, né, que é isso que você, quando você busca alguma coisa no Google, tem gente que trabalha ali para o site ficar em primeiro. Eu já tinha uma empresa, mas eu não focava na minha empresa, eu focava no meu trabalho de modo geral, porque eu gostaria muito de tocar a área de tecnologia de alguma empresa muito grande, né, de alguma multinacional. Esse era o meu objetivo final ali de vida. Fiz isso por muito tempo e uma coisa que eu posso dizer, que acho que foi a primeira descoberta que eu fiz e que me deixou extremamente chateado, acho que isso foi a coisa que começou a me frustrar com relação a trabalhar ali para uma empresa, é que eu percebi que os meus gestores ali, as pessoas que eram donas da empresa, elas tinham uma capacidade muito menor do que a que eu tinha. Então, eu passava ali os meus dias obedecendo ordens de pessoas que eu sabia que não tinham competência nenhuma, muitas vezes, para tocar aquele negócio que elas estavam tocando ali e que tinham feito aquilo simplesmente por terem começado e terem tido a coragem que eu não tive. Então, muitas vezes eu me sentia mal, né, por ter que aplicar uma decisão errada. Então eu ia ali, conversava, mostrava numa reunião, olha, isso aqui poderia dar certo, né? A gente tem esses dados que corroboram. E aí eu era surpreendido por uma pessoa me dizendo, não, a gente vai fazer desse jeito porque eu quero, né? Porque a empresa é minha e porque é assim que tem que ser. E aí quanto mais eu fui percebendo isso, mais eu comecei a enxergar essas ineficiências desde o meu primeiro trabalho no jornal e assim sucessivamente em todos os outros cargos que eu tive. Eu percebia que os líderes ali, eles tinham tido simplesmente um pouco mais de coragem do que o que eu tinha tido para tomar, né, as decisões e se colocarem diante daquilo ali. Aí eu falava, nossa, então porque alguém abriu uma empresa, essa pessoa tem ali um reconhecimento da sociedade de que ela tá sempre certa, mesmo quando ela fala coisas estúpidas. E aí vinha aquele monte de puxa-saco, né? Falar que aquela pessoa tá certa simplesmente com medo de ser demitido. E aí eu ficava ali sentado numa mesa, olhando aquilo e ficava, meu Deus, que situação horrorosa, né? E pensando isso, várias vezes eu me peguei fazendo o seguinte questionamento pra mim mesmo. Se, né, eu acredito ter a capacidade que eu tenho, então por que eu nunca fiz? E aí com o tempo, esse sentimento, ele foi cada vez mais me consumindo. E aí eu comecei a minha primeira empresa ali, então pouco tempo depois de arrumar meu primeiro trabalho, eu comecei a minha primeira empresa e comecei a tocar ela em paralelo. Mas o que acontecia? Eu ia sendo promovido na empresa e na hierarquia, né, de executivo e ganhava mais dinheiro trabalhando para os outros do que na minha própria empresa. E aí o que eu pensava? Poxa, eu não vou largar o meu trabalho para contar com uma aventura. Só que como eu não dedicava ao meu próprio negócio, acabava que o meu negócio não crescia. E o negócio dos outros cresciam porque eu me dedicava 100% a eles. Então, quando eu fiz essa descoberta que eu estava me dedicando ao negócio dos outros e que eu tinha feito a boa parte
parte daqueles negócios crescerem e funcionarem, eu comecei a me sentir lesado por mim mesmo, né? Então acho que essa foi a primeira coisa que eu percebi, que talvez você já tenha tido esse sentimento. Se você sente que é gerido por gente incompetente e você sabe que essas pessoas são incompetentes e você percebe que a maior parte das vezes você estaria certo, acho que você pode acreditar nesse sentimento seu. Então acho que essa foi a minha primeira descoberta que mudou completamente a forma como eu vi o trabalho. Entender a incompetência das pessoas. E aí eu parto pro segundo aspecto aqui, eu acho que da minha própria percepção, eu descobri que eu era um medroso. Acho que isso foi uma descoberta também um pouco chocante pra mim, né? Eu tava numa reflexão pessoal, assim, do porquê que as coisas eram daquele jeito, porquê que eu era um profissional tão bem pago, porquê que tantas pessoas estavam dispostas a pagar dinheiro por mim. Não precisava nem mandar currículo, né? No LinkedIn, todos os dias estava ali e recebia propostas de diversos grupos, diversas empresas, todo mundo que ia fundar um negócio na minha área me falava, pô, Raul, mídia programática, tem que ser ele e tal. Todo mundo confiava muito no meu trabalho, todo mundo sabia que eu era bom e as pessoas faziam questão de me colocar pra dar palestra, pra ensinar as pessoas que geriam os maiores negócios de publicidade ali. Eu dei palestra, sério, dentro de quase todas as empresas que mais anunciavam no Google ali, no período, a pedido, né, de agências, etc. Eu ia em tudo quanto é lugar, assim, e cuidava de contas gigantescas, né, ajudava ali as pessoas, dava orientação, mas eu mesmo não tinha essa confiança no meu próprio trabalho. E aí, um dia eu fiquei pensando do porquê que eu não tinha essa confiança, porquê que eu não confiava no meu trabalho da maneira que todo mundo que conhecia o mercado inteiro confiava. E daí eu percebi que, na verdade, eu realmente sempre escolhi, né, entrar numa casa deixando a porta entreaberta para poder puxar ela rápido e sair correndo dali se acontecesse alguma coisa, né? Então eu procurava deixar algum jeito de sair. Eu sempre fazia o plano B, o C, o D, o E, né? E eu achava que todos eles iam dar errado e que de alguma forma eu ia fracassar naquilo que eu tentasse. E aí, eu sinceramente sentei um dia, parei ali na minha mesa e fiz assim, cara, e se der errado, né? Tudo isso, o que aconteceria? E daí eu descobri a coisa mais trágica de todas. Se desse errado, eu teria que trabalhar para os outros. Eu teria que voltar a trabalhar para as outras pessoas. Daí eu pensei, então se tudo der errado, o pior que pode acontecer é eu arrumar um emprego. Eu já tinha um emprego, né? De fome, certamente eu não ia morrer. Tinha algumas habilidades ali que faziam o mercado gostar de mim. E aí eu passei a me concentrar cada vez mais nisso, organizei, preparei o caixa direitinho e, enfim, decidi nunca mais trabalhar para outra pessoa de novo e fundei o meu negócio. Não vou te dizer que foi fácil, né? Acho que durante muitas noites eu me senti inquieto, sem uma certeza do meu futuro. Eu me preparei muito para tomar essa decisão e ainda assim foram, acho que 4, 5 meses ali de movimentos bem mais intensos, né? Eu ficava trabalhando o tempo todo, tentando fazer as coisas virarem. Na minha primeira empresa, que era a Bolha, uma empresa de sites, eu contei a história lá, não vou me aprofundar aqui. Comecei a focar mais naquele negócio. Depois criei a ferramenta nova, que era o site do Investidor Sardinha ali, que cadastrou todas as empresas da Bolsa. E daí o que eu tinha de hobby, que era isso aqui, né? Que era esse canal. Eu também tive um jornal regional aqui, né? Online. Eu entrei nessa empresa, entrei em participação em outros negócios e fui me dedicando ali, sem saber muito bem qual deles ia dar certo. Mas eles começaram a me dar uma remuneração. Aquilo que era meu hobby, que era o canal aqui, eu comecei a gravar e tal, como hobby, também foi crescendo. E eu acabei escolhendo ali o que eu ia fazer, né? Eu tenho o objetivo de abrir uma instituição financeira, já falei isso aqui algumas vezes. Eu queria muito ter um banco pra gente poder começar a mudar a realidade do Brasil. E naquele momento eu planejei isso e pensei, poxa, é um plano muito ambicioso, né? Mas pela primeira vez eu decidi agir como se eu não tivesse medo e tentei fazer aquilo. Quando eu fiz isso, as coisas começaram a dar certo. É impressionante, né? Então, quando você simplesmente foca naquilo que tá funcionando, quando você se dedica àquilo, se você realmente estiver certo e de fato a única coisa que te separa do sucesso ali é o fato de você nunca ter tentado, pode ser que isso funcione pra você. Eu não tô dizendo que esse conselho é pra todo mundo, porque talvez você seja um medíocre mesmo, talvez você seja uma pessoa que dedica o mínimo possível pro seu trabalho, que você não se preocupa tanto com isso, que você tem outras prioridades na sua vida. E eu não tô dizendo que isso tá errado, tá? Eu posso dizer que você é medíocre nisso, mas talvez seja um pai excelente, talvez você é medíocre nisso, mas seja um atleta excelente, sua dedicação funcione. Mas aí nesse caso talvez seja melhor você trabalhar pros outros ali mesmo, e se o seu projeto de vida não foi esse. E se você também não se sente confortável nessa posição, né? Também tem isso, não gosto de ter pessoas abaixo de mim. Agora, se você é um líder, né? Se você já trabalha na gerência de algum cargo, se você já tem o peso da responsabilidade, pode fazer um pouco mais de sentido você migrar para esse lado. E não digo que todo mundo deveria fazer isso, né? Aqui a gente tem bons executivos na empresa e tal, e pessoas que sonham junto e que fazem parte disso, mas a gente também premia eles de uma maneira que nenhuma empresa que eu trabalhei antes premiava, né? Que a gente oferece participação no negócio, a gente oferece a sociedade, a porta aberta para as pessoas se tornarem sócios e construírem aquilo que é o futuro delas também. Se eu tivesse tido isso lá atrás, talvez eu nunca tivesse tentado empreender sozinho, mas também não consegui encontrar a empresa que era ideal para mim. Então acho que essas foram as reflexões que fizeram a diferença e onde eu tomei a decisão realmente de empreender. Nesse caminho eu aprendi
aprendi que eu tenho mais habilidades do que eu pensava anteriormente até, que a gente é capaz de chegar muito mais longe do que aquilo, que a gente consegue inspirar outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Tem diversas pessoas que eu conheço que eu consegui convencer a empreender, né? Várias pessoas até trabalharam pra mim em determinado momento. Falei, pô, vai fazer sua empresa. Teve a Priscila aí, foi fazer a empresa dela, tá dando super certo. Tem várias pessoas aqui, o Everton, né? O Danilo, galera foram empreender e fazer as próprias empresas. Hoje em dia, quando eu vejo alguém que tem esse potencial, eu aviso pra pessoa, falo, pô, cara, talvez o seu lugar não seja aqui, né? Talvez o seu lugar seja no seu próprio negócio e com todas as boas intenções. Eu acho que você pode, talvez, estar sentindo a mesma coisa, então eu decidi fazer esse vídeo. Não é um vídeo sobre investimento em si, mas é um vídeo que pode mudar, talvez, o seu futuro. E eu espero que talvez você volte nele um dia e fale, caramba, não é que estava certo? E você pode deixar aqui também escrito, você que fez isso, né? Pode deixar aqui escrito seus conselhos e a sua percepção, se faz sentido o que eu falei aqui, porque às vezes também é uma coisa, uma experiência muito pessoal que não vai fazer sentido pra ninguém. Agora, se você quer ajuda de como se preparar para essa jornada, né, do ponto de vista financeiro, eu tinha uma vantagem, né? Desde 2012 eu já investia, já tinha organizado ali as minhas finanças. Acho que isso é o primeiro passo para você fazer isso. Não adianta essa ideia de internet abstrata, pede demissão, joga tudo para cima e vai ver como é que é. Quando você faz isso, você coloca uma pressão muito grande em você que pode acabar te machucando de alguma maneira, né? Porque depois quando a gente falha também, é muito difícil a gente querer ir lá e tentar de novo. Melhor evitar falhar por isso, né? Falhar porque você não teve dinheiro para continuar. Então, acessa aí, se for esse o seu caso, auvp.com.br, clica no botão faça sua análise de perfil, responde as perguntas aqui para mim. Se você for aprovado nesse processo seletivo aqui, eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. E lembrando, as aulas são comigo mesmo, né? Eu mesmo dou as aulas lá, é uma coisa que eu ainda gosto de fazer bastante. Não sei até quando vai ser assim, mas hoje em dia todos os plantões ao vivo sou eu mesmo que tiro as dúvidas dos alunos, eu que tô ali, eu que respondo na comunidade, eu que faço todas essas coisas. E vai ser um prazer te ensinar a investir para você se preparar para essa jornada aí. Lembrando também que a UVP tem um compromisso muito honesto, né? Raul, fui lá, entrei na UVP, não te conhecia direito e tal, não era exatamente o que eu estava procurando. Se você chegou ao final, fez todas as aulas, emitiu o seu certificado direitinho, né? Fez todas as suas responsabilidades e não funcionou para você, significa que eu falhei de alguma forma. E nesse caso, eu devolvo 100% do seu dinheiro. E não precisa me explicar nada, né? Você vai entrar lá no chat, a pessoa vai te falar, pô, não funcionou, não é isso. Desde que você tenha concluído as aulas, passado nas provas, né, porque significa que você prestou atenção nelas, a gente devolve 100% do seu dinheiro autodeclaratório. Você mesmo diz por que não funcionou para você. Se você quiser entrar na UVP, vai ser um prazer te ensinar. Um beijo para vocês. Até amanhã, né? Amanhã eu tô aí.